Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton. E você está escutando O Pessoal é Político. Oi, gente! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. E hoje nós vamos continuar falando sobre a história, e dessa vez é sobre o capítulo intitulado História 2 do Segundo Sexo, né? Esse capítulo é muito interessante, porque enquanto a Simone estava falando no outro sobre o período da pré-história, em que os humanos ainda eram nômades, agora ela vai focar na Revolução Agrícola, ou seja, no momento em que a gente se fixou em um local. Além disso, ele vai falar sobre a transição dessa comunidade agrícola e coletivista para uma sociedade que já utilizava ferramentas feitas de metais. Então ela vai continuar naquela linha do tempo, né? No episódio anterior a gente falou bastante sobre a mulher na pré-história e toda essa questão. Assim, se você não ouviu, corre lá para ouvir, se você tiver interesse. E é legal também para conseguir acompanhar, né? E entender tudo que a gente vai falar aqui. Além disso, né, eu queria começar, então, agradecendo todo mundo que está nos seguindo no Instagram, porque estamos chegando a 10 mil seguidores na rede de lá. E aqui no Spotify a gente cresceu também bastante, o que foi super legal, assim, nessas últimas semanas a gente estava acompanhando aí todo esse crescimento. E tem sido muito massa, assim, ver a resposta de vocês. Então, eu só queria fazer esse comentário aí antes da gente entrar no tema do episódio em si. Acho que você pode falar sobre também, Isa, sobre esse nosso hit aí da última semana. Pois é, na última semana, tipo, na real, na semana passada, não, semana retrasada, né? Um post nosso sobre pornografia viralizou. Que era um post antigo, na verdade, então nós ficamos bem chocados, assim. Porque era de 2019. E viralizar foi, tipo, mais de 11 mil likes, gente. Tipo, uma coisa absurda, assim. Foi, tipo, muito viralizar, assim. E aí, a gente recebeu, tipo... a gente ganhou mais de 3 mil seguidores em, tipo, uma semana, assim. Foi uma coisa de louco. Tipo, começou a vir um monte de seguidor. E isso é uma coisa muito massa e muito interessante, porque se a gente parar pra pensar, foram, tipo, pessoas que viram um post que falava sobre a indústria pornográfica, que falava sobre dados, se interessaram e falaram, pô, vou seguir esse perfil aqui, porque ele aparentemente fala contra a pornografia e tal, o que é muito top, porque faz a gente pensar que tipo, tem bastante gente interessada nesse assunto. Dá um pouquinho de esperança, né, no Exato. mundo, E por acho, mais tipo, que seja, geral, tipo... assim. Claro, né, também veio vários homens escrotos, porque é de se esperar quando um post viraliza e tal, um monte de comentário tosco, isso a gente já imaginava, mas, tipo... Isso aconteceu, porque saiu da nossa bolha, né? Tipo, exato, saiu da bolha e eu não sei nem como, mas enfim... Viralizou. E aí eu acho muito legal, porque eu acho que, assim, as pessoas que nos seguiram lá, muitas podem nem saber que a gente tem um podcast, tá ligado? Podem se você tá chegando aqui agora, bem-vinda. Bem-vinda. Se você tá ouvindo esse é o primeiro isso episódio agora. que você ouve. Por conta disso, a gente decidiu fazer uma live, que a gente fez fim de semana passado, né, uma semana atrás, sobre a indústria pornográfica. Que, infelizmente, deu vários problemas técnicos aí, porque a minha internet tava uma bosta. Sim. Mas tirando isso, assim, gente, né, por favor, não desiste da gente, o conteúdo tava massa, embora os problemas técnicos tenham feito ela não ficar muito profissional. Tá salva lá no IGTV, se você tiver interesse, porque a gente não vai falar muito sobre, tipo, o assunto pornografia vai demorar pra surgir aqui de novo, né, no podcast em si, porque a gente tá seguindo os capítulos do livro, então, enfim, nesse momento, Simone está falando sobre a história, o que não tem tanto a ver com isso. E foi um post antigo, mas na primeira temporada a gente tem capítulos falando sobre. Tem o episódio do Vaginaria, que você participou, que foi bem legal também. Sim, cara, eu recebo até hoje, assim, várias DMs. Tipo, quase todo dia eu recebo alguma DM de alguma mulher falando que viu a minha participação no Vaginaria, pedindo pra eu enviar meu TCC. Cara, foi uma ótima participação, enfim, eu adorei. E realmente... O que eu falo lá é, tipo, uma síntese de tudo que eu penso sobre a indústria pornográfica, assim, que a gente acredita e que a gente já falou aqui no podcast. Então, quem quiser saber mais, também ouve lá. No Vaginaria, é só pesquisar em Vaginaria no Spotify. A live tá lá no nosso Instagram, @o pessoal é político. Tá no nosso IGTV, ficou salva em 3 partes. Mas por conta dos problemas técnicos. Assim, com todos os problemas técnicos, mas tá tranquilo. E tem sido uma experiência muito legal, assim, ver o podcast crescer, ver as pessoas terem interesse nisso. Eu espero que elas tenham tanto interesse
quanto também na obra da Simone e, enfim, na teoria feminista no geral, né? Porque a gente tá aqui para isso. E que esteja ajudando as pessoas. Sim. E é isso, assim, e quem quiser, né, ajudar e seguir lá e engajar e comentar e tudo mais, pra gente é muito da hora. E daqui a pouco, 10 mil seguidores. Estamos quase lá. Vamos poder colocar links, a gente vai poder falar, gente, saiu um novo episódio, arrasta aí pra ouvir. Aí vai colocar o link ali pro Spotify. Incrível, incrível. Nosso sonho. Sonho. Sonho de princesa das social medias, mexendo no Instagram. Enfim, então bora pra começar a falar sobre o livro, né? Agora que a gente já deu essa introdução sobre o podcast mesmo e o nosso crescimento exponencial nas redes sociais. Obrigada, pessoal. Você está escutando o Pessoal é Político. Voltando pro livro, né, como eu tava falando, a Simone vai falar, então ela vai continuar fazendo essa linha temporal, né, da história. E é muito interessante porque nesse capítulo ela vai falar sobre a criação do patriarcado, porque até o momento ela já tinha começado a mostrar como as mulheres sofriam por causa da gravidez na pré-história, por toda a questão biológica, mas aqui ela vai mostrar como isso se desenvolveu até a criação do patriarcado nessas diferentes civilizações. Sim, tipo, eu acho muito massa porque, assim, a partir de obviamente, né, de um ponto de vista aqui nosso, que é feminista, né, a gente tem muito interesse, enquanto feminista, em querer explorar da onde que surgiu a nossa opressão, justamente porque, falando da onde surgiu e como surgiu o patriarcado, a gente consegue mostrar que ele não é uma coisa natural, que ele não é uma coisa que sempre existiu. Então, a gente consegue mostrar que é tipo, se começou em um ponto, pode acabar em outro ponto, entendeu? Tipo... E isso falando porque eu tava lendo... O patriarcado não foi encontrado na natureza, gente. Exato. Não foi, tipo, um dia alguém tropeçou na selva. Patriarcado. Tipo... E isso falando porque eu tava começando a ler o livro da Gerda Lerner, A Criação do Patriarcado, né? Que fala exatamente disso. E ele é muito bom porque ele realmente traz essa perspectiva histórica de que nem sempre o patriarcado existiu. Ele foi construído. Ele é uma construção social, não é uma coisa natural. Como você falou, que a gente encontrou. Tudo que é construído pode ser destruído. Exato, tudo que é construído pode ser destruído. Eu acho que isso é importante para todos os sistemas, né? Quando a gente fala também de racismo, de capitalismo, etc. Tipo, as pessoas naturalizam como se aquilo sempre tivesse estado ali. Tipo, fosse uma verdade absoluta, que só isso existe, que só isso... Capitalismo talvez não... Bom, não sei, mas enfim, porque daí também tem, tipo, as experiências socialistas em outros países, daí, enfim, as pessoas sempre vão falar disso. Mas, no geral, coisas que nos são dadas, tipo, sempre foi assim, espera-se que a gente só aceite e pronto, tá ligado? Tipo, como uma natureza do ser humano, etc. Sim, por isso que é tão importante para as feministas mostrarem aonde começou o patriarcado, como começou o patriarcado, para que a gente possa pensar como acabar com ele também, né? E aí, ela tá falando nessa época primitiva, né? Ela tá falando ainda sobre pré-história, né? Porque no primeiro capítulo dessa parte da história, ela tava falando sobre essa época da pré-história em que a gente era nômade. E agora ela vai falar sobre a parte em que as pessoas se fixaram, né, já na terra ali, já deixaram de ser nômades, já começaram a ter uma propriedade, mas ainda era pré-história, né, ainda eram coisas primitivas. Ainda não tinha a escrita e tal, pra gente documentar exatamente como era naquela época. E aí, né, ela vai comentar que a superioridade do homem nessa época era vivida e não ainda colocada, tipo, através de instituições, como é hoje em dia, sabe? Que estabeleceram Isso um patriarcado. Isso é bem interessante, sim. Tipo, ainda não havia as religiões como a gente conhece hoje e não tinha ainda propriedade privada. E aí, por isso mesmo, alguns historiadores dizem que nessa época a superioridade dos homens não era tão acentuada. Tipo, existia mais igualdade ou sei lá o quê. E aí você vai ver aqui, né, a gente vai colocar o ponto de vista da Simone sobre essa questão. Mas é interessante, porque realmente, tipo, até existia, como a gente já comentou no outro episódio, a questão de que a mulher ficava grávida, então aí ela tinha uma desvantagem e tal, mas não existia um patriarcado institucionalizado, entendeu? O que é bem diferente do que a gente tem hoje em dia. Sim, essa distinção vai ser bem grande, assim, quando você lê. Ela vai falar na página 86, então. O que se deveria dizer é que essa superioridade é, então, imediatamente vivida e não ainda colocada e desejada. Ninguém se aplica em compensar as desvantagens cruéis que prejudicam a mulher,
mas não se procura tampouco cerceá-la como acontecerá mais tarde em um regime paternalista. Nenhuma instituição homologa a desigualdade dos sexos, mesmo porque não há instituições, nem propriedade, nem herança, nem direito. A religião é neutra, adora-se algum totem assexuado. Então, isso é muito interessante, assim, porque não é uma questão dela falar que a opressão não existia, né? Tipo, tanto que no episódio anterior a gente já falou sobre isso, essa questão da desvantagem física, enfim, né? Das mulheres... As mulheres já se ferrarem desde sempre. Mas que não tinham essas instituições baseadas nessa opressão como existe hoje em dia. Então, por exemplo, o casamento, a religião e tudo isso que a gente conhece aí, né? Capitalismo, etc. Sim. Então, essas instituições, elas vão surgir depois que a gente deixa de ser nômade, né? E aí vai ser uma questão bem diferente, né? Dentro do patriarcado. Exato, então ela vai começar a falar dessa época da Revolução Agrícola, né, que foi a época em que os seres humanos, eles se fixaram, né, num território e começaram a plantar, se tornaram agricultores, e agora eles não estão apenas mais sobrevivendo às forças hostis da natureza, como antes, indo de um lugar para o outro, mas eles estão também projetando o seu futuro, que é o que ela falou no outro capítulo, né, que o ser humano quer fazer, ele quer projetar o seu futuro. Agora que ele fica fixo em um lugar, ele pode fazer isso, né? Porque surge a noção de propriedade, mas ainda é de uma forma coletiva, não é a propriedade como a gente pensa no capitalismo. Ou seja, as pessoas, elas têm a noção de que a terra pertence a elas, mas não pertence a uma pessoa. Ela pertence, tipo, à tribo, ao clã, da qual elas fazem parte, né? Então, por isso mesmo, a criança vai começar a ser mais valorizada, né? O filho ou a filha, enfim. Vai começar a ser mais valorizada e, consequentemente, a maternidade também, né? Porque, como eles não sabiam, né, qual homem que era o pai de quem nessa época, mas sabiam, né, quem era a mãe, obviamente, porque a mulher dá à luz e gesta a criança, então a maternidade também vai começar a ser mais valorizada e, por consequência, as mulheres, de certa forma, mais prestigiadas, né? Porque é elas que são as mães, que gestam, etc., que têm os filhos. Aí, na página 87, ela vai falar: esse prestígio explica-se essencialmente pela importância recente que assume a criança numa civilização que assenta no trabalho da terra. Instalando-se num território, os homens se apropriam dele. A propriedade aparece sob forma coletiva. Exige de seus proprietários uma posteridade, então a maternidade torna-se uma função sagrada. Isso porque, como eles queriam forjar um futuro, né, eles queriam que a tribo ou o clã deles tivesse um futuro, tipo, continuasse, eles vão enxergar no filho, né, no herdeiro, que ainda não é esse herdeiro capitalista que a gente conhece hoje em dia, mas enfim, eles vão enxergar nessa pessoa, tipo, o futuro do clã. Então vai começar a ser mais importante, diferentemente do que a gente falou na época nômade, que muitas vezes, por exemplo, matavam crianças e tal, quando não tinha comida suficiente, porque, né, naquela época só se pensava no instante, não se projetava ainda o futuro. Então agora, realmente, os filhos vão começar a ter muito mais importância, né? É muito louco pensar nessa mudança, né? Mas enfim, aí ela vai falar, então, que esse era um regime comunitário e os seres humanos só tinham essa existência enquanto grupo. Aí se valoriza muito mais a criança, o filho e, por consequência, a mãe, porque nessa época ainda não se entendia qual era a função do homem na procriação. A gente falou um pouco disso também no episódio da biologia, que é bem interessante, que demorou bastante, né, para entenderem como é que funciona certinho a questão biológica da procriação. Então, eles pensavam que a mãe era a única responsável pela fecundação, né? Então, ela se tornava a grande sagrada ali que tinha o filho. E existia, então, um direito materno. Os filhos pertenciam ao clã da mãe, porque não se sabia de qual homem eles eram filhos. E a mulher, obviamente, é a que dá à luz à criança, então eles sabiam disso e acabava tendo meio que uma linhagem sempre materna, né? Tipo, matriarcal, digamos assim. Diferente de hoje em dia, que se passa a herança, né, pelo lado da família do pai. E mesmo que a mulher fosse, por exemplo, casada e soubesse... Enfim, mesmo que você soubesse de quem era o filho, ainda assim você considerava sempre que toda a gestação era feita só pela mulher, né? Que foi exatamente o que a gente falou aquilo no episódio da biologia, que nessa época se achava que o homem meio que ele não servia pra nada. Você achava que ele realmente não era uma coisa importante na hora da procriação. Sim. E tal. Isso é bem interessante, porque daí a propriedade comunitária ela era transmitida pelas mulheres, então era esse
esse regime de direito materno, como se a terra pertencesse às mulheres. E aí entra a questão também da ligação da mulher com essa terra que estava sendo usada agora para plantar. Então, provavelmente vocês já devem ter ouvido de toda a conexão que as pessoas sempre fazem entre mulheres e natureza, né? Tipo, a mãe terra e todo o sagrado feminino tem muito essa relação também, né? Sim. E isso já começava muito aqui, porque se você passava essa terra através da linhagem materna, porque era da mãe que você sabia que o cara, né, tinha nascido, obviamente, então, subconscientemente você estava dizendo que aquela terra era da mulher, né? Não do homem. Aí entra muito isso que você falou dessa relação da mulher com a terra, que a gente vê até hoje em dia, né? A mulher, ela sempre é considerada mais ligada à natureza, né, do que o homem. E aí é muito interessante, porque ela faz uma conexão com o fato de que essas pessoas que estavam vivendo agora numa terra e plantando nessa terra, elas associam, tipo, a fertilidade da mulher com a fertilidade da terra. Porque na época nômade, né, se entendia que a procriação não passava de um acidente. Era só, tipo, uma coisa que acontecia, né? Ninguém entendia direito como acontecia. Assim como as plantas cresciam de forma, digamos assim, misteriosa, né? Porque as riquezas do solo eram desconhecidas. Agora que eles eram agricultores, eles já admiram, né, o mistério da fecundidade da terra e do ventre feminino, porque aí eles começam, tipo, a conectar uma coisa com a outra. Tipo, nossa, essa planta cresce aqui e o bebê cresce na barriga da mulher, saca? Dá pra entender esse tipo de conexão. E aí se faz essa conexão, né, entre um e o outro. Então, a mulher, daí surgem também essas noções de mãe natureza. Então, a terra, ela é vista como uma mulher, porque ela também, digamos assim, né, procria também, né. E ela também é habitada pelas mesmas forças misteriosas, digamos, que eles não entendiam completamente. Tipo, as mulheres dessa época também, elas se dedicavam ao trabalho agrícola. Então também faz sentido essa conexão por isso, né? Por essa noção de que elas eram as pessoas que plantavam, e aí também tem isso de que eles estavam analisando e vendo que nessa terra surgia, né, crescia os vegetais e tal, e ao mesmo tempo também os filhos cresciam na mãe. Então, é isso aí. Aí na página 88, ela fala: a natureza na sua totalidade apresenta-se a ele como uma mãe. A terra é mulher, e a mulher é habitada pelas mesmas forças obscuras que habitam a terra. Isso entra muito nessa questão de eles não sabiam exatamente como a procriação ocorria dentro da mulher, da mesma forma que eles não sabiam exatamente como que era a criação na hora que você plantava, né? Eles tinham até algumas noções, mas eles ainda não sabiam, tipo, exatamente toda a biologia de como é a planta, não sei o que lá. Então tem esse quê de mistério por trás de ambas essas coisas, entendeu? Sim, ela vai falar que parecem dádivas sobrenaturais, né, para eles. Então, assim, eles até conheciam mais ou menos, né, essa importância das relações sexuais, porque a relação sexual tem que acontecer para terem filhos, e as técnicas agrícolas, mais ou menos também, tipo, a gente precisa plantar para crescer. Mas como isso dar certo ou dar errado, né, tipo, da onde vem, era ainda um mistério. Então, tinha essa coisa do sobrenatural, porque eles não tinham certeza como aconteciam essas coisas. E o trabalho das mulheres também, né, além de plantar também a questão agrícola, acontecia muito dentro de casa. Então começou aí também por exemplo, fazer tapetes, cobertores, enfim, artesanato. E era através delas, então, que se mantinha e propagava a vida do clã, de seu trabalho e da sua fertilidade. Dependia tudo das mulheres, né? Então, os filhos, as colheitas, os utensílios, ou seja, elas tinham uma força que a Simone vai dizer que inspirava os homens em um respeito, mas que também era misturada ao terror, que se reflete ao culto da natureza. A mulher era essa coisa mística, então eles não compreendiam 100%, eles conseguiam, tipo, ver que era uma questão, tipo, me inspira, é uma força de fato, sabe? Porque é a mulher que tá mantendo a vida, mas por não entender também tinha um medo, né? Porque quando você não entende aquilo, você também tem um pavor Sim. de você não conseguir controlar aquilo, né? De como aquilo vai ser ou não. E daí já começa a se explicar muitas coisas também. E aí também ela vai comentar que surgem, por exemplo, divindades relacionadas à fertilidade, né? Que são sempre femininas e tal. E que as mulheres, realmente, como a gente falou aqui, né? Que a gravidez passa a ser muito mais valorizada, o rolê de ter filhos, exatamente. Os filhos passam a ser mais valorizados. Então, as mulheres, elas passam a ser vistas como deusas, digamos assim, né? Então, isso faz muitos homens considerarem que nessa época existia um certo, digamos assim,
reinado das mulheres, que é exatamente o que Engels também traz na obra dele, que a gente comentou no episódio do materialismo histórico, que as mulheres são derrotadas a partir da criação da propriedade privada. Como se ele dissesse que, tipo, antes da propriedade privada tivesse uma sociedade matriarcal e aí passasse a ser patriarcal. O que a Simone vai dizer que não é verdade. Ela vai pontuar que isso é falso, que não existia uma sociedade matriarcal. Não é porque as mulheres eram vistas como deusas que elas eram de fato superiores ao homem. Na verdade, esse endeusamento da mulher foi uma outra forma dos homens colocarem elas na categoria do outro, do diferente, de uma coisa que eles tinham, tipo, ok, eles amam, eles veneram, mas eles também têm medo, como ela fala, né? Esse é o momento cabeça explodindo das pessoas, assim, porque é super comum, eu acho, tipo, a galera realmente, tipo, propagar essa ideia de, existia um matriarcado e as mulheres perderam Sim. e veio o patriarcado. Tipo, acho que a gente já ouviu isso em muitos lugares, pelo menos eu já ouvi, assim. Já ouvi também. E porque não existia uma reciprocidade nessa época, uma igualdade entre os sexos. Mesmo que a mulher fosse em tese superior, porque ela seria uma deusa, sei lá o quê, ela ainda era um outro para o homem. Até porque se você parar pra pensar, de fato, deuses não são igual a você, saca? Não é uma questão de igualdade. Exato. Tipo, mesmo que fosse colocar a mulher num pedestal, continuaria colocando ela como diferente. Continuaria e colocando ela não se colocou ali, né? Não foi ela que se colocou ali. Esse é um outro Tem ponto isso muito também. importante, que foi o homem que colocou ela ali. E aí, na página 91, a Simone vai falar: mas, em verdade, essa idade de ouro da mulher não passa de um mito. Dizer que a mulher era o outro equivale a dizer que não existia entre os sexos uma relação de reciprocidade. Terra, mãe, deusa, não era ela para o homem um semelhante. Era além do reino humano que seu domínio se afirmava. Estava, portanto, fora desse reino. A sociedade sempre foi masculina. O poder político sempre esteve na mão dos homens. Na medida em que a mulher é considerada o outro absoluto, isso é, qualquer que seja a sua magia, o inessencial, faz-se precisamente impossível encará-la como outro sujeito. As mulheres nunca, portanto, constituíram o grupo separado que se pusesse para si em face do grupo masculino. Nunca tiveram uma relação direta e autônoma com os homens. Ou seja, você colocar uma mulher como uma deusa, você colocar ela como, nossa, divindade, pipipi, popopó, não quer dizer que você considera ela um ser humano igual a você. Isso eu acho meio óbvio, mas infelizmente tem um... Eu acho que isso não deu poder pras mulheres. Exato, também, né? Isso não deu poder pras mulheres. E eu acho que tem essa noção muito errada, até hoje, na verdade, entre os homens, que se eu falar que todas as mulheres são deusas, lindas, perfeitas, maravilhosas, eu não sou machista, saca? Tipo... Não, mas minha mãe é a minha deusa. Porque eu tenho irmãs. E, tipo, eu acho que vem um pouco daí essa noção de que, tipo, se eu colocar a mulher como deusa, eu estou venerando ela, mas eu gosto muito dessa parte que a Simone fala. Tá, mas o reino que ela dominava não era o humano, era o tipo do céu, sabe, da divindade. Ou seja, a Terra continua dominada pelos homens, né? Os seres humanos ainda são dominados pelos homens. E eu achei essa parte extremamente interessante. Pra mim, ela é a principal do capítulo, né? Porque, como eu falei, é aquele emoji, tipo, explodindo a cabeça. Assim. Sim. Porque a Simone vai desmistificar completamente essa ideia que a gente tem das sociedades matriarcais, que vieram antes do patriarcado, explicando que não é que as mulheres não fossem veneradas, mas que essa idolatria não significava poder. E eu acho que isso, tipo assim, só já é uma questão, assim, que as pessoas não conseguem desconectar da cabeça delas, entendeu? Tipo, que idolatria não é você dar poder pra pessoa, Sim. Você, tipo, idolatrar ela. Não é a mesma coisa que, tipo, sei lá, você entender, você respeitar, ela ter poder político, ela ter poder histórico e tudo mais. E isso é uma coisa que, né, sempre nos incomodou muito, assim. E a gente vê isso muito também na questão da mulher como musa, que eu acho que pra mim é uma forma, assim, tipo, uma derivação da deusa, tá ligado? Que a gente vê muito na arte. Uma forma de venerar, né? Mas através da arte. Nos filmes, nas séries, na arte, nas artes plásticas e tal. Tipo, o homem sempre tem uma mulher como musa, a mulher que ele vai pintar, a mulher que ele vai representar, mas não querendo entender ela como um ser humano, querendo que ela seja aquele objeto da musa. Tem até uma tirinha que é incrível, que, enfim, eu devo ter visto há muito tempo, que é aquela que é assim, veja essa mulher, que ser místico e incrível.
o que será que ela pensa? E daí, tipo, ele não deixa ela falar, assim, tipo, ao invés de perguntar, ela fica, tipo, não, na verdade eu tô aqui pensando nos pais. E ele, tipo, não deixa falar, ele só fica, tipo, o que será que ela pensa? Como será que ela é? Tipo, e isso pra mim é, tipo, um machismo, entre aspas, disfarçado, né? Porque é, tipo, é como eu falei, os homens usam essa desculpa pra falar, ai, eu não sou machista, minha mãe é uma deusa para mim, eu a venero, não sei o que lá. Ou, tipo, ai, minha namorada é uma deusa, sabe? Essa coisa de endeusar, porque assim, o fato de você endeusar uma pessoa ainda coloca ela como um objeto que você está venerando, entendeu? E não como uma pessoa como você. Então, eu acho que hoje em dia isso já é muito mais questionado, né? O que é ótimo, assim, mas é muito, tipo, como naquela exposição, né, que teve lá no MASP da Guerrilla Girls, que falava justamente, tipo assim, como, tipo, entram pouquíssimas artistas mulheres no MASP, mas tem várias mulheres representadas né, principalmente nuas, em telas de arte. Daí, enfim, lá tem os dados que a gente pode trazer depois em algum post, certinho, tipo assim, e daí pergunta, né, a mulher tem que estar pelada pra entrar no museu? Tipo assim, tem que estar numa obra de arte pelada? Feita por um homem. Porque é isso, né? Feita por um homem, com certeza. Exato. Porque é isso, né? Tipo, eles veem isso como uma homenagem. Isso existe muito dentro da arte. Eu sou o cantor, eu sou o roteirista, o escritor. Pra mim, estar escrevendo sobre mulheres é uma homenagem. Mas o cara não tenta entender como um ser humano. Ele quer, tipo, criar aquela mística, né? Exatamente. Então, para deixar bem claro aqui pra vocês, homens, tá? Se algum homem estiver nos escutando, o que eu acho que são tirando poucos. O Marco, eu não conheço nenhum. E o Conrado. Conrado e o Conrado, também. Alô, Marco e Conrado, então, pra vocês. Então, pra vocês aqui. Gente, então, pra dizer pra vocês, assim, tá? Dizer que uma mulher é uma deusa e tratar ela como uma musa e etc., ainda é objetificar uma mulher, tá bom? Estou sendo bem clara aqui. A gente não quer ser vistos dessa forma. Falem pros outros homens, já que vocês são os dois homens que passem a mensagem adiante. A gente não quer ser vistas como musa, tem um moço entendeu? que apoia também. É verdade, moço que apoia, que eu não lembro o nome. Muito obrigada. Acho que é Vinícius, se eu não me engano. Isso, Vinícius. Muito obrigada. Obrigada pelo seu apoio e por ouvir. Então, passem a mensagem para os outros homens. A gente não quer ser vista como a musa de vocês, como a deusa de vocês. A gente quer ser vista como um ser humano normal, igual vocês. Tipo, a gente quer ser vista de igual para igual. E a Simone vai explicar direitinho como essa questão de endeusar a mulher, na verdade, é só outra forma de torná-la o que ela chama do outro, né? Porque, né, uma deusa não é um ser humano como você. Ela reina nos céus, enquanto, você tá reinando na terra, que conveniente. Mas depois que a gente morrer, a gente vai reinar no céu, então tá tudo bem, vai valer a pena. E tipo, ao mesmo tempo foi igual você comentou antes, foi os homens que colocaram a mulher nessa posição de deusas, não foram elas que se colocaram. Então, tipo, de novo, ela tá sendo definida como o oposto dele, em referência a ele e não a si mesma. Os homens adoravam a deusa mãe, digamos assim, mas por mais poderosa que a mulher fosse, ela só existia como um ídolo porque o homem criava esse ídolo. Então, na página 93, né, a Simone vai falar: apesar das fecundas virtudes que a penetram, o homem permanece o senhor, como é o senhor da terra fértil. Ela destina-se a ser dominada, possuída, explorada, como é também a natureza, cuja mágica fertilidade ela encarna. O prestígio de que goza aos olhos dos homens é deles que o recebe. Eles se ajoelham diante do outro, adoram a deusa mãe. Mas, por poderosa que seja, é através de noções criadas pela consciência masculina que ela é apreendida. Todos os ídolos inventados pelo homem, por terrificantes que os tenha forjado, acham-se, em verdade, sob a dependência deles, e eis porque lhes será possível destruí-los. E aqui eu acho muito interessante essa conexão, de novo, com a mulher com a natureza, sabe? Da mulher com a natureza. Porque é uma outra coisa que a gente sempre fala muito quando a gente relaciona veganismo com feminismo. Isso que eu ia falar também. Que quando a gente fala que... Política sexual da carne. Sim, política sexual da carne todinha aqui, ó. Nesse parágrafo do segundo sexo, você vê já os pensamentos que vão levar a Carol J. Adams a escrever a política sexual da carne. Porque ela mesma fala, como ele era o senhor da terra fértil. Ao mesmo tempo, ele é também o senhor da mulher, que também é a pessoa fértil, né? Então tem essa conexão entre, por exemplo, explorar a capacidade reprodutiva da mulher e dos animais, depois que a Carol J. Adams vai fazer, né?
que a gente, enquanto vegana, sempre faz também, e que muita gente acha absurdo comparar essas coisas e blá blá, mas a própria Simone tá explicando aqui como o homem dominou tanto a terra quanto as mulheres. O homem, ele quer explorar tudo. Ele quer explorar a terra. Um grande explorador. Exato, ele quer explorar a mulher. E aí, como a gente já comentou aqui antes, sobre como antigamente eles conectavam essa fertilidade da terra com a fertilidade da mulher, faz sentido. E aí depois vai ter também a questão dos animais, né? Mas só o que... Eu pensei muito nisso. Eu lembrei quando eu tava lendo esse livro lá em 2018. Na hora que eu li essa parte, eu já pensei, pô, faz todo sentido, de fato, então, conectar o veganismo com o feminismo. Não é uma coisa que é tão de outro mundo que não faz sentido nenhum, saca? Então, enfim, fica aqui a reflexão pra quem tá ouvindo e não é vegana e não é vegetariana. Pesquisa um pouco sobre a relação entre essas duas coisas, saca? Enfim, a Simone vai falar também que a posição da mulher como rainha e chefe, isso eu também achei bem interessante que ela fala, né? Não significa que isso dá poder real para as mulheres, né? Não significa que... Não garante que as mulheres sejam soberanas. E ela vai dar como exemplo a rainha Catarina da Rússia. E nós podemos pensar também em outros exemplos muito mais recentes, né? Como, tipo, Margaret Thatcher. E é tipo... Não é tipo, porque tá uma mulher lá no poder que todas as outras mulheres são soberanas e estão dominando, etc. E aí, assim, né? Ouviram, feministas liberais? Agora pras libfans que ouvem o nosso podcast. Então, né? Acho que não tem. Que vocês existem. Acho que não tem existe. Nenhuma. Mas é mais fácil o homem ouvir mesmo, acho, do que libfan. Exato, e aí o feminismo liberal prega muito essa questão da representatividade só pelo fato de ser representatividade, né? Tipo, não olhando para outras questões, que é tipo, uma mulher virou CEO da empresa tal e não sei o que lá. E aí é tipo, nossa, muito feminista. Olha, desde os anos 40 que a Simone de Beauvoir já tava falando como esse tipo de coisa, tipo, ter uma mulher no poder não significa que todas estão. Assim como você venerar... da Catarina, né? Como você ter uma rainha... Até porque, assim, né, ela dá o exemplo de rainha e também é meio contraditório, porque rainha, de fato, não é uma pessoa que tem o poder exatamente, né? É muito mais o rei e tal. Mas, assim, qualquer outra mulher que esteja no poder, seja na política, então, seja como rainha... que a Catarina, ela ficou bem famosa, porque, se eu não me engano, é essa que governou sozinha, que foi, tipo, fodida, assim, tá? Se eu não me engano. Eu lembro que uma vez eu li a história dela... É exatamente isso, não importa se ela tá governando ali, tá ligado? Como que estavam as vidas das mulheres que ela estava governando, tipo... Sim. É a mesma coisa com a Margaret Thatcher. Margaret Thatcher fez um monte de merda liberal, tipo assim, que prejudicou um monte a vida das mulheres, saca? Não é porque ela é uma mulher que ela não pode compactuar com o patriarcado e não pode piorar, inclusive, a vida de algumas mulheres com algumas das suas políticas e tal, né? Então fica aí a reflexão também, gente, pra quem acha que representatividade é tudo nessa vida e tal, que é só ter mulheres em posições de poder... Vamos repensar esse tipo de pensamento aí, por favor. A gente já falou aqui tanto do endeusamento quanto do poder, né? Nenhum dos dois é o que a gente tá necessariamente procurando. Ainda mais quando a gente pensa nas concepções de poder neoliberais que existem na sociedade, né? Sim. Sei lá, numa democracia neoliberal e etc. Agora a Simone vai começar a falar mais sobre as instituições, então principalmente a questão do casamento, daí ela vai entrar em como essas instituições foram sendo construídas. E é aquela questão que a gente tinha falado lá no começo, né? Que antes não existia essas instituições, então já tinha essa exploração, já tinha, né, o patriarcado e tal, mas isso vai mudando as coisas, né, depois. Então, na página 94, ela vai falar, os únicos trabalhos dignos deles, dos homens, né, são a guerra, a caça, a pesca. Ele conquista presas estrangeiras e anexa as tribos. Guerra, caça, pesca representam uma expansão da existência, sua superação para o mundo. O homem permanece a única encarnação da transcendência. Não tem ainda os meios práticos de dominar a mulher terra. Não ousa ainda erguer-se contra ela, mas já procura depreender-se. Aqui ela já está começando a falar dessa mudança que vai começar a existir aí. E na página 96 ela vai falar: a mulher só era venerada na medida em que o homem se fazia escravo de seus próprios temores, cúmplice de sua própria impotência. Era no terror e não no amor que ele lhe rendia um culto. Só podia realizar-se começando por destroná-la. É o princípio masculino de força criadora, de luz, de inteligência, de ordem, que ele reconhece então como soberano. E aqui é muito importante ressaltar isso, né? Que
quando a gente fala de, tipo, venerar uma divindade, muitas vezes essa veneração vem a partir do medo, né? Do terror também, não do amor. Então, tipo, é claro que ele quer destroná-la, né? Porque ele não ama de verdade a mulher e ele não enxerga ela como igual. Ele realmente ainda considera que os princípios, entre aspas, né? Considerados masculinos são muito mais importantes, como a Lê falou ali daquela parte ali do texto em que ela comenta sobre como os homens ainda eram os que caçavam, os que tinham tudo isso, sabe? Que faziam a expansão ainda faziam da os existência. trabalhos externos, né? Enquanto a mulher ficava com o trabalho doméstico. E mesmo que fosse o trabalho de criação, tipo, da plantação e tal, eram pequenas plantações na sua própria tribo e tal, e ainda tinha tudo aquilo que a gente falou no outro episódio, né? Que era de, tipo, considerar esses princípios de força, inteligência, etc., muito mais relacionados ao homem, e que ele fazia essas coisas que, vai forjar um futuro para o clã e etc., do que a mulher, saca? Então, realmente, tipo, ok, ele poderia até venerá-la como, tipo, a deusa da fertilidade e pipipipopopó, mas, na verdade, eram os princípios masculinos que eles ainda, tipo, consideravam, né, superiores. E aí a gente entra numa outra questão agora que a Simone vai comentar, que é a questão de quando foram inventadas as ferramentas, tipo... Que é quando começa mais uma mudança na sociedade, Exato, né? Si, que é tipo, quando começam foram a criar as descobertos instituições. os metais e tal, que a gente já falou um pouquinho no episódio do materialismo histórico lá, da transição entre a família, tipo, que é também a transição entre você ter, tipo, a propriedade coletiva e a propriedade privada, né? E aí, que é o que o Engels considera que é a grande derrota da mulher, entre aspas, né? Mas que, na verdade, a Simone vai falar que a mulher, ela não se torna a companheira de trabalho do operário, né? Que agora usa essas ferramentas. Ela continua sendo, tipo, inferior ao homem ali. E aí ele vai, tipo, dominar as ferramentas e falar, tipo, agora eu faço esse trabalho, blá, 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 blá. E a mulher vai ficar, tipo, ficando dentro de casa. E o seu trabalho vai ser considerado muito inferior, que é o que a gente já comentou no episódio do Engels, né? Sim. E eu gosto muito, eu quero falar agora aqui a parte da página 97 que tá aqui, dessa parte, então, que a Simone vai falar dessa mudança. E aí ela resume assim: assim, o triunfo do patriarcado não foi nenhum acaso, nenhum resultado de uma revolução violenta. Desde a origem da humanidade, o privilégio biológico permitiu aos homens afirmarem-se sozinhos como sujeitos soberanos. Eles nunca abdicaram o privilégio, alienaram parcialmente a sua existência na natureza e na mulher, mas reconquistaram-na a seguir. Condenada a desempenhar o papel do outro, a mulher estava também condenada a possuir apenas uma força precária, escrava ou ídolo, nunca ela quem escolhe seu destino. Eu acho que isso resume, assim, muito bem esse parágrafo, de como, tipo, quem escolhia nosso destino era sempre os homens, continua sendo, né, sempre foi, desde lá no começo, e que realmente não existiu uma super revolução violenta em relação a isso, existiu as mudanças da sociedade, então, assim, a mudança no trabalho, a mudança na construção das instituições, que a gente vai falar agora um pouco, do casamento, né, desse domínio das ferramentas e tudo mais, mas não existiu uma revolta das mulheres em relação a isso, sabe? Porque, na verdade, não foi um destronar a mulher, porque, exato. Né? Eles que criaram o mito, eles que destronaram o próprio mito que eles criaram. Que eles tinham criado. E aí entra muito essa questão de entender que não existia, um matriarcado, e aí acabou o matriarcado e se tornou um patriarcado, tá ligado? Tipo, não é isso. E é isso que a Simone passa o capítulo inteiro explicando, sabe? Que muda a filiação, ela deixa de ser uterina, né? Ela deixa de ser... de passar a propriedade coletiva da mulher, né, para os seus filhos, e passa a ser através do homem, porque aí ele cria a propriedade privada também, né? Passa a ter a propriedade de cada homem, de cada pessoa, não é mais a propriedade do clã, e o pai passa a ser o soberano, né? E tem toda essa questão também que o Engels explica, né? Que é a invenção das ferramentas com o ferro e o bronze, que modifica todo o equilíbrio das forças produtoras, todo o trabalho, né? Como que as pessoas trabalham e etc. E o homem, ele não reconhece a mulher como essa trabalhadora igual a ele, né? Porque ela continua escravizada à natureza, ela ainda engravida, ela ainda tem os filhos.
Não é uma coisa tipo, nossa, as mulheres perderam, os homens ganharam. Infelizmente, os homens estavam sempre ganhando, entendeu? Tipo, não é nenhuma questão. E também não foi uma questão de, uma luta violenta nos clavéis. Foi um processo, tipo, super gradual de transição, como você falou, de mudanças das ferramentas, do trabalho e etc. E não, tipo, uma luta sangrenta que acabou, mulheres perderam, homens ganharam, ponto final, criou-se o patriarcado, acabou. Tipo... E é muito, tipo, aquela parte que ela fala ali sobre a mulher não ser vista como a companheira do operário, né? Então, como alguém que poderia fazer um trabalho da mesma forma como ele fazia com as ferramentas, me lembrou muito em Mulheres, Raça e Classe, quando a Angela Davis vai falar da vida das pessoas escravizadas, né? Faz muito tempo que eu li, acho que foi em 2016, sei lá. Uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu lembro até hoje, foi ela falando, tipo, como nas famílias de pessoas escravizadas, homens e mulheres negros, né, eles tinham mais igualdade do que a gente vê hoje em dia. Porque como eles eram explorados de certa forma, né, parecida, né, não vou dizer igual, porque na mulher ainda tinha muito a parte sexual e tal, eles conseguiam se reconhecer mais como iguais naquela sociedade, naquela situação, do que, tipo, hoje em dia a gente não se reconhece tanto como igual. Então, eu fiz essa conexão ali, né? Enfim, só comentando, assim, que realmente é algo que me marcou muito quando eu li isso. E faz muito sentido, né? Quando a gente volta pra essa questão da Simone, tipo, realmente, porque eles não viam... Por mais que as mulheres pudessem dominar as ferramentas, elas ainda tinham a questão da biologia ligadas à natureza, e o homem tava querendo cada vez mais se desvencilhar da natureza, né? Cada vez mais dominar essa natureza. Dominar a natureza, traçar seu próprio destino. Enquanto a mulher, né, ficava grávida. E aí a gente entra muito nessa questão da dominação da mulher e da natureza, né, da terra. Porque quando se cria essa noção de propriedade privada, e que é muito o que o Engels fala, e eu, como disse naquele episódio, eu não discordo dele nesse sentido, eu realmente acho que a criação da propriedade privada é uma coisa que fez o homem ter a sua propriedade no seu solo. Então, aquilo que a gente comentou antes, de que, tipo, a terra pertencia às mulheres, deixou de ser uma realidade, né? Porque antes ele era possuído, né, pela terra, tipo, ele entendia que essa coletividade, todo mundo possuía a terra, etc. Agora ele tem uma terra, então ele quer ter também uma mulher, ele quer possuir essa mulher como sua propriedade, assim como ele tem essa propriedade privada que é a sua terra. Então eu super concordo com o Engels nesse sentido, e a Simone também concorda, obviamente. O que ela não concorda é com essa noção de que era tipo, um matriarcado, aí virou a propriedade privada e passou a ser patriarcado, saca? Ela mostra que tem muitas mais nuances nessa história do que isso. E a Gerda Lerner também, na criação do patriarcado, também vai ressaltar isso, que não existiu esse matriarcado e tal, sabe? Como as pessoas acham. E aí, realmente, passa a ser essa questão de, tipo, o cara tem ali a sua terra, e aí tem também, a partir do momento em que se tem a criação da propriedade privada, tem a criação do herdeiro como a gente conhece hoje, né? Como a pessoa que vai herdar. E daí começa a ter a questão do casamento e da família nuclear também, exato, né? Como a gente conhece hoje em dia. Que foi a monogamia que a gente comentou no outro episódio. Que você precisa saber pra quem que você vai passar a sua terra, né? Quem que é o seu filho. Antes não importava, porque geral criava as crianças, né? Tipo, sim, como as pessoas falam, era criada pelo coletivo, pela aldeia. Agora que você tem a sua terra, você precisa saber pra quem que você vai passar ela, né? Então, mas essa questão da dominação que você falou é, tipo, enfim, é bem real, assim, tipo, quando você começa a dominar uma, daí, também quero ter a minha mulher, também quero dominar aquilo. Por isso que a Simone vai bater tanto na questão do casamento, né, como uma instituição opressora, como uma dessas instituições que surgem e que é perfeita, né, pro homem, obviamente, é uma instituição ali incrível para ele, porque a mulher vai continuar sendo colocada no espaço privado e o homem, né, vai conseguir dominá-la através disso. Gente, a gente critica tanto o casamento, né, enquanto feministas, ou deveríamos, né, porque hoje em dia, com o feminismo liberal por aí, tá todo mundo, casamento pode ser igualitário, etc, etc. Gente, a gente não tá falando que, tipo, se você casar, na hora, sei lá, seu marido vai bater em você, vai passar a ser um casamento super abusivo e escroto. Mas sim criticando a instituição do casamento enquanto uma instituição patriarcal, que, tipo, faz o homem ser o dono, né, da mulher. Por exemplo, se você pensar na questão de que o estupro de um homem pela sua mulher não era crime até 2005 no Brasil, tipo, isso é muito absurdo. Isso dizia com todas as letras na lei que, tipo, a mulher era uma posse desse marido, né?
Com todas as letras. E desde que o casamento surgiu, foi assim, né? Foi pra esse... A Simone vai falar na página 109. O casamento primitivo funda-se por vezes num rapto real ou simbólico. Isso porque a violência cometida contra o outrem é a afirmação mais evidente da alteridade desse outrem. Então, tipo, muitas vezes as mulheres eram raptadas pra casar e toda essa questão, assim, tipo, de novo, pela questão da dominação, vou dizer que essa mulher é minha. Então, obviamente, isso que a Isabela tava falando, sabe? Não é como se a gente estivesse dizendo, ou como se não pudessem existir, sei lá, arranjos de, tipo, pessoas morando junto e, enfim, relacionamentos que realmente são saudáveis e etc, etc. Quando a gente questiona o casamento, é como instituição, né? Como, Exato. Né? Que foi colocada desde o começo. Que aí agora a gente entra na parte final, né, desse capítulo, que é realmente como a gente falou, sobre a criação do patriarcado enquanto instituição, né? Que antes até já existia uma superioridade do homem, mas agora começam-se a criar a serem criadas essas instituições mesmo, tipo casamento, propriedade privada, e aí também a religião, né, que ela vai comentar. Ela até dá o exemplo de algumas religiões, tipo assim, porque aí ela fala, os homens começam a criar, por exemplo, as leis, que é uma outra instituição, né, a legislação e tal, de cada lugar. Nessas leis, as mulheres sempre são demonizadas. Em todos os mitos, as mulheres começam a ser demonizadas. Na religião cristã, por exemplo, na religião islâmica, várias religiões, as mulheres são completamente demonizadas. E aí eu acho interessante, porque a Simone, ela fala, por quê? Por que isso? Porque, tipo assim... O homem já estava sendo soberano e ele poderia ter tratado a mulher de uma forma como se fosse, tipo, como se ela fosse uma criança, tá ligado? Tipo, ele poderia ter tratado ela de uma forma benevolente, mas não. Começou-se a criar todas as instituições em cima desse mito de que a mulher era o mal e o homem era o bem, né? Tipo, que a mulher era o oposto do homem, todo esse maniqueísmo aí que vem com as religiões também. E aí vem, tipo... Sim. Toda essa noção... pensar em Caixa de Pandora, Exato. A questão da Eva no paraíso, né? Tem vários exemplos que a gente pode dar. E a gente tem o episódio da primeira temporada, que a Andrea Dworkin vai falar sobre isso também, quando ela fala dos mitos, né? Quando ela fala a Simone também vai entrar depois mais pra frente, mas quando ela fala dos estereótipos que vão estar nos contos de fada. E isso tem tudo ligação, assim, é muito bizarro quando você pra notar que, tipo, desde a Eva ser a que morde a maçã e é expulsa do paraíso, e ela ser o mal, né, ser a pessoa que vai trazer esse mal, que vai castigar o mundo, ou a Caixa de Pandora, que guarda todas as coisas ruins do mundo, tipo, tudo isso porque essas religiões foram criadas pelos homens, né, obviamente. Exato. E aí, é o que ela fala, né, que é essa parte em que se transforma, tipo, o direito, né, ele passa a ter essa soberania do pai, né? Passa a ser, tipo, o direito do pai, a propriedade privada e tudo isso. É uma revolução ideológica, né? No que as pessoas achavam na época. A consanguinidade, ela passa a ser por essa linhagem masculina, né? Que substitui a filiação uterina. E aí, exalta-se o pai, e daí vem o nome patriarcado também, né? Que é a soberania do pai. Que é a criação disso, de que, tipo, o pai passa a ser o principal, ele que passa a ter todos os direitos. A mulher, a mãe, passa a ser só uma ama, né? Só a pessoa que, tipo, cuida dos filhos, etc, etc. E aí entra toda essa questão do que o Engels vai chamar de a derrota da mulher, né? Que é, tipo, a desvalorização da mulher. Que ela passa a ser vista totalmente como o outro, e aí... como essa coisa negativa, como esse mal, todas as religiões, os mitos, as leis, as instituições, tudo isso começa a pintar ela como uma pessoa horrorosa. E por que isso, né? Como a Simone se pergunta. Na minha opinião, por acaso, tá, gente? Na minha opinião, é porque é exatamente pelo mesmo motivo que eles divinizavam a gente, né? Que é esse terror, é esse medo, é essa questão de, tipo... E porque isso vai justificar muita coisa, né? Isso Exato. vai justificar o tratamento que você dá. Então, é interessante porque, tipo, das duas formas a gente era o outro. O que muda Exato. é que antes a gente era o outro endeusado, uau, incrível, maravilhosa. Agora a gente é o outro maléfico, tipo, do lado do mal, que traz todo o caos. E isso é muito conveniente, né? Porque daí você constrói um mundo onde mulheres não são acreditadas. E é muito foda, porque tem até um vídeo que eu tinha visto uma vez, eu acho que era da Gabi Oliveira, se eu não me engano, de alguém falando de como esse mito do mal tá ligado até hoje em dia com o fato de, tipo, por exemplo, as pessoas não acreditarem em mulheres que falam que foram estupradas, Sim, entendeu? Porque a mulher sempre mereceu, ela sempre fez algo para merecer, porque no fundo ela é má, e é como a gente fala
A gente falou disso, acho que toda a primeira temporada, porque a Andrea Dworkin fala muito disso, sobre como a mulher é vista como a pessoa má, como uma coisa, enfim, horrível e tal. E aí, ela fala que exatamente nesse momento, assim, a mulher ela já era meio que vista como o outro ali quando ela era endeusada. Mas agora essa relação com o outro se torna, tipo, uma coisa realmente oposta uma outra, se torna um drama. A existência desse outro é, tipo, ameaça à sua existência, é um perigo, é uma coisa, tipo, nossa, muito diferente de mim. Ela realmente é o mal e eu sou o bem, tipo, realmente tem esse maniqueísmo, né? As religiões e os códigos, né, tratam as mulheres dessa forma extremamente hostil. E os homens, obviamente, foram os que criaram essas leis, né? E essas religiões também. Então, é claro que a gente entende aí o porquê, né? Eles dão às mulheres essa posição de subordinada e meio que pra sempre, né? Como você falou, até hoje a gente tem essa noção. Porque o que a gente sempre diz, a gente ainda vive no patriarcado. O patriarcado ainda existe. Não é porque hoje as mulheres conquistaram alguns direitos que ele deixou de existir. Ainda tem essa noção de que o homem é o bom e a mulher é a má. E, tipo, que o pai é o soberano. Não é de uma forma direta, gente, mas é só ver nessas questões, tipo assim, das pessoas acharem que a mulher tá sempre mentindo, as pessoas não acreditarem na mulher e todo esse rolê, ou que a gente tá sempre pedindo. Então, enfim, né, o que a gente já conhece, do você foi assediada, mas, o que você tava fazendo? Você foi estuprada, mas o que você tava vestindo? Não sei o que lá, enfim, em todas as suas reformulações pós-modernas que podem existir dessas questões. Né, de todas as formas possíveis, que hoje em dia pode ser, por exemplo, a culpa que a gente carrega no geral, né? Enfim, então, a culpa toda a da culpabilização dentro dos relacionamentos. Então, tipo assim, o cara te traiu, mas o que você fez, né? O que você não tava provendo pro cara pra ele ter ido procurar lá fora. Exato. E toda essa questão, assim, que existe até hoje em dia. E que eu tá acho tudo muito conectado. Interessante porque ela fala que exatamente, olha que engraçado, né? A mulher vai do ser sagrado, ela se torna o ser impuro, nojento, malvado, saca? Tipo, e isso tudo determinado sempre pelos homens. Porque tanto os homens determinaram que a gente ia ser o ser sagrado, quanto depois eles falaram, não, melhor tratar elas como inferior, colocar elas como malvada, etc. E aí tem uma outra contradição também, né? E tudo continuando sem entender a mulher, né? Tipo, Exato. O que você faz com o que você não entende. Porque antes era, a fertilidade é sagrada e agora a menstruação é nojenta, né? Sim. E aí tem uma outra contradição, né? Que vai bem no finzinho do capítulo, a Simone vai colocar ali, falando que nesse maniqueísmo aí, né, do mundo, né, que é criado principalmente pelas religiões, o mal é necessário ao bem, assim como o homem precisa da mulher, porque ele sabe que, obviamente, ele precisa dela pra procriação. Sabe que ele precisa dela pra continuar, né, os seres humanos no mundo, e também pra saciar os desejos deles, né, além de perpetuar a sua própria existência. Ele sabe que a mulher é indispensável. Então, ele precisa integrar ela na sociedade, né. E aí é muito interessante, porque ela fala que ele vai integrar a mulher nessa sociedade patriarcal que ele criou, com essas instituições, com essas leis, com essa religião patriarcal. E na medida em que ela se submete a essa ordem, dessa sociedade, ela vai, digamos, se purificando. E aí a gente entra naquela questão de, tipo, a mulher que mais segue as noções patriarcais do que uma mulher deve ser, é a que é considerada a mais pura, a bela, recatada e a do lar, a mulher certa. Sim, a mãe, né? A mãe virginal, que não transa, né? Que é virginal e tal, apesar de ser mãe. Sim, quanto mais você, tipo, vai contra isso, né? Você tenta falar, não, pô, não quero ser assim, não sei o que lá. Mais você vai ser considerada a puta, a escrota, a nojenta. Você vai ser, enfim, tudo isso que a gente sabe. A feminista chata. A feminista chata e peluda. E quanto mais você questiona essas coisas. E esses questionamentos, gente, hoje em dia eles podem ser muito diferentes. A gente tá dando esse exemplo, por exemplo, da bela recatada do lar. Mas isso também tá presente, por exemplo, quando a gente questiona a pornografia, né? Tipo assim, porque daí você ser a mulher que se submete dentro dessa sociedade, daí agora é ser a cool girl que, pornografia, super da hora, legal, eu sou uma feminista, mas, se a mina tá fazendo ali porque ela quer tá de boa, né, pornografia feminista, etc., e, né, se sexualizar junto, se objetificar junto. Se antes era ser bela, assim, recatada do lar, agora é ser feminista liberal, né? Tipo, é que a gente fica zoando com isso, eu só gosto de fazer esse adendo porque, tipo, essa dicotomia continua, entendeu? Ainda tem um tipo que você tem que ser, que é aquilo que eu falei na live também, sabe?
Tipo, agora, ok, você já pode se dizer feminista, porque tá todo mundo se dizendo feminista. Mas, ai meu Deus, se você for feminista e mexer com o meu pornô, né? Daí você não é essa mulher que tá se submetendo a isso que a gente foi Você colocado. pode se dizer feminista, mas que tipo de feminista? Se for o tipo de feminista que eu acho ok, então tudo bem, né? Tipo... Então isso é muito, muito foda, realmente. Essa vai ser o último ponto, né, desse episódio, que ela termina falando desse capítulo. Como os homens, apesar de, tipo, eles colocam a mulher como o mal, mas eles ainda precisam que esse mal exista, claro, né? Porque senão eles já teriam nos exterminado, né? Tipo assim. Sim, eu lembro muito da Andrea Dworkin falando, né, que a gente comentou na primeira temporada, que é uma coisa muito foda, que ela fala no livro dela, que é tipo, velho, eles só não nos exterminaram, porque eles ainda precisam da gente pra procriar. E eu fiquei tipo, uou... E pra servir, pra dar prazer, né? Eu acho que hoje em dia é mais do que o procriar, mas além do procriar, trabalho reprodutivo, que a gente já falou tanto aqui, né? Exato. Por isso do nosso trabalho gratuito, tudo isso. Mão de obra barata não, né? Gratuita, completamente. Exatamente. Né? Que a sociedade inteira ainda precisa, era aquilo que eu tava ali te falando, que nesse episódio do Greg News, que ele tá falando sobre cuidado, ele fala da questão também de, tipo, economicamente falando mesmo, né? Tipo, como as economias iriam quebrar se tivessem que pagar as mulheres pelo trabalho que elas fazem no privado, né? Então, obviamente, ainda é extremamente conveniente para homens nos manter por aqui e eles ainda precisam disso, né? Então, para terminar, vou ler aqui a última parte aqui na página 102, que ela vai falar... Essa ambivalência do outro, da mulher, que irá refletir-se na sua história, permanecerá até os nossos dias submetida à vontade dos homens. Mas essa vontade é ambígua. Através de uma anexação total, a mulher seria rebaixada ao nível de uma coisa. Ora, o homem pretende revestir-se de sua própria dignidade, o que conquista e possui. O outro conserva, a seus olhos, um pouco de sua magia primitiva. Como fazer da esposa ao mesmo tempo uma serva e uma companheira? Eis um dos problemas que procurará resolver. Sua atitude evoluirá através dos séculos, o que acarretará também uma evolução no destino feminino. Então, enfim, ela ainda vai continuar falando muito sobre a história, mas aqui já resume bastante do que a gente vai levar aí ao longo dos próximos episódios. Eu acho interessante porque aí aqui ela já falou, tipo, da criação do patriarcado, e aí as próximas coisas que ela vai abordar já vai ser sob esse regime. Já vai ser mais ou menos mais parecido com o que a gente conhece hoje em dia, né? Chegamos nos tempos atuais. Exatamente, não atuais, que ela não tá, né, falando de 2020. Mas é, tipo, um pouco mais atualizado. Mas, infelizmente, ainda se encaixa, né? Exato. Muitas das coisas vocês vão ver que ela vai falar nos próximos capítulos, e muitas das coisas que ela fala depois também, no volume 2 e tal, infelizmente ainda se encaixa. E por quê? Porque a gente ainda vive no patriarcado. Mas como nós comentamos tanto nesse episódio, e comecei, né, o episódio falando sobre isso, o patriarcado foi criado, ele pode ser destruído. O patriarcado não existiu sempre, embora ele seja muito antigo. Ele não existiu, tipo, sempre. Não é uma coisa natural, a gente não achou ali na natureza o patriarcado já criado. Eu fico pensando agora como a gente tem contado tudo aqui da Simone falar que esse matriarcado, na verdade, não era o que as pessoas acham e tal, também é uma questão meio... não é muito otimista, mas é realmente pra desmistificar isso, tá ligado? Mas, de qualquer forma, continuamos batendo nessa tecla. Uma coisa que é construída também pode ser destruída. E nada surgiu do nada, sabe? Então, importante ter essa noção. Exato, sempre importante. O interessante de desmistificar esse matriarcado é realmente não criar ilusões romantizadas dessa época também, sabe? Que pode acontecer muito. Porque na época que a fertilidade era vista, e tentar trazer isso pra hoje em dia de uma forma, tipo, meio ingênua, sabe? Que é muito o que eu vejo às vezes desse rolê de, tipo, tentar trazer, por exemplo, o sagrado feminino, sabe? Que essas coisas estão, tipo, eu ia falar isso. Vamos supervalorizar agora, tipo, a procriação, a fertilidade, etc. A gravidez, os ciclos femininos, tipo, óbvio, né? A gente não pode ficar demonizando igual os homens fizeram com o nosso corpo, através, né, dessas instituições e tal. Mas também não é uma questão de romantizar, assim, sabe? De achar que é, tipo,
a coisa mais incrível do mundo, que nos torna deusas e etc. E sim nos ver, assim como a gente comentou dos homens não nos verem como essa deusa, etc. A gente também não tem que se ver dessa forma, tá ligado? Nós somos seres humanos verdadeiros, tipo, seres humanos da vida real. A gente tá pra aqui... mim, essa questão do sagrado, tipo, eu acho que ele é ok, como assim, resgatar saberes ancestrais e tudo mais. A questão é, a gente não pode, tipo, se iludir achando que, porque as pessoas estão resgatando um pouquinho isso mais, porque também virou um pouquinho uma moda, assim, né, uma questão, falar sobre, enfim, né, desmistificar essas coisas, que é bom, tipo assim, coletor menstrual, mandala lunar, todos esses rolês assim, mas não achar que por causa disso a gente tá, tipo, mudando e conseguindo algum tipo de poder, sabe? Exato. Tipo, é muito importante, óbvio, é extremamente importante, tipo assim, parto humanizado, todo esse rolê que surgiu, mas, enfim, né, continuamos batendo naquela tecla, ainda é extremamente elitizado, e não vamos achar que por causa disso a gente ganhou algum poder em específico, né? E isso eu gosto muito dessa parte que ela falou do, não é porque a mulher era uma deusa que ela tinha um poder. Então vamos sempre lembrar disso também. Não é se a gente sentar, tipo, agora vamos venerar a nossa fertilidade, o nosso útero e sei lá o que a gente vai ter um poder real no mundo, tá ligado? Sim. Mas é isso, né? Tipo, a gente eu acho que é uma reação bem normal também, né? Tipo, as pessoas, elas, enfim, colocam tanto num lugar negativo, tipo assim, coisas que são relacionadas a mulheres, que eu super entendo as mulheres resgatarem isso de uma forma positiva, sabe? Com certeza, igual a gente falou tudo da biologia também e tal. Tipo... Acho super importante, né? Não tiro esse mérito, mas também é um perigo realmente cair nessa questão de isso significa que as coisas estão realmente mudando, né? E a gente aqui sempre parece que nunca tá feliz com nada, que a gente sempre fala, as coisas mudaram, mas ainda tá foda. Mas é a vida, galera, é isso aí. Então é isso, né? Temos um episódio. Vamos para os recados finais de sempre. Gente, nos apoia lá no Apoia-se, por favor. apoia.se/pessoal-é-político. Se você quer colaborar, contribuir com o nosso trabalho e participar de sorteios de livros feministas todo mês. Esse mês foi o do A Liberdade é uma Luta Constante, da Angela Davis, que é um livro muito legal, recomendo pra todo mundo ler. E foi a Isabela que ganhou. Parabéns, Isabela. Parabéns! Eu enviei o livro ontem e se você quer participar também, se você quer ser sortuda como a Isabela, entra lá no apoia.se/pessoal-é-político e apoia com 2, 3, 4 reais, o quanto você puder dar agora, gente. 2 reaisinhos, a gente já tá feliz. O que for possível. E é super legal também porque, por exemplo, esse mês foi o mês que mais veio, né, contribuição dos meses que a gente tem feito aí. E aí a gente tá conseguindo passar uma doação também pra ONG Mulheres da Luz, que a gente já falou aqui no podcast, que é uma ONG lá de São Paulo, que trabalha com mulheres em situação de prostituição. Então ontem eu já fiz ali, foi uma doação pequena com o que restou, né, depois do dinheiro que a gente paga a edição. Então, apoiando o nosso trabalho, você está ajudando a gente a tornar ele mais profissional, você está concorrendo a livros feministas e você está ajudando uma ONG super importante lá de São Paulo, que trabalha com uma causa que pra gente é extremamente importante, que pro feminismo no geral tem que ser extremamente importante. E é isso, então, se você puder ajudar, apoia.se/pessoal-é-político. Eu sei que eu já falei esse link errado aqui, da outra vez eu falei .com, não é .com, gente, é apoia.se/pessoal-é-político. As nossas redes sociais Instagram, @o-pessoal-é-político, né? A gente também tá no Medium, que é o Pessoal é Político, como uma publicação. Então, a cada episódio a gente posta um texto com as referências que a gente falou aqui. Então, se você ficou, meu Deus, onde é que eu encontro isso que elas falaram? Vai estar lá no Medium, pode deixar. Nosso Twitter também é @pessoalpodcast. A gente não entra muito lá, mas pode nos mencionar, que de vez em quando a gente entra pra ver o que vocês estão falando. E é um lugar bem legal pra receber feedback. E é isso, gente. Se quiser entrar em contato com a gente, manda uma DM, fala aí. E nos siga, que a gente está quase chegando a 10 mil seguidores no Instagram. O arraste pra cima tá chegando, gente. Ele está chegando. Eu posso sentir. Você é uma mulher muito feliz, muito realizada. Eu também. Seremos. Façam isso, façam essas duas mulheres felizes, gente. Eu só quero ter um arraste pra cima. Eu tenho... Não é um sonho muito grande, tá quase lá. É isso. Então, tchau, gente. Até a próxima. Fiquem em casa. Tchau, obrigada por ouvirem. Fiquem em casa, fiquem seguros. É isso aí. E é isto. Até a próxima.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.